A Secretaria de Educação vai ter de aumentar o número de vagas em creches do DF. A recomendação partiu do Tribunal de Contas, que identificou uma série de irregularidades. Uma delas seria, por exemplo, a ocupação indevida de 5.000 vagas, parte delas por filhos de servidores públicos. Vamos conversar com a repórter Amanda Mustafa. Amanda, conta pra gente quais são as outras irregularidades. Boa noite. Oi, Suane, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, além desses possíveis fura-fila, o relatório do TCDF, ele mostrou que há cadastro de crianças duplicado, fila de espera fictícia para pré-escola e vagas ociosas. Nesse relatório, o TCDF também investigou os serviços prestados pelas empresas terceirizadas nas creches e há reclamações de desorganização do ambiente, limpeza precária e alimentos vencidos. A partir de agora, a prioridade para o preenchimento de vagas será a renda familiar. Antes, o critério principal era ser mãe trabalhadora e os responsáveis, eles podem até responder na justiça informações erradas na hora da inscrição. A Secretaria de Educação, ela tem até o final de maio para abrir novas vagas em creches e pré-escolas que atendam crianças de 0 a 3 anos para os mais necessitados. Também terá que revisar a lista de espera e fazer um pente fino nas informações de famílias beneficiadas para evitar fraudes. E Amanda, o GDF já se manifestou sobre essa série de problemas? Já sim, Suane, em nota, a Secretaria de Educação diz que vai atender as recomendações do TCDF dentro do prazo. A pasta afirmou que segue critérios na fila de vagas, que essa fila ela é atualizada, inclusive, diariamente, e também informou que tem uma demanda reprimida de quase 14.000 novas vagas e que está se esforçando para atender, criando novas unidades e ampliando também, vai buscar ampliar o benefício do cartão creche. Suane, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Amanda. Boa noite. E a gente espera que, além de ampliar essas vagas, essas creches e pré-escolas também venham com mais segurança, para não se repetir o que aconteceu hoje lá em Santa Catarina, quando crianças foram atacadas dentro de uma creche. Hoje mesmo o governo federal criou um grupo de trabalho sobre segurança nas escolas e adiantou que vai liberar 150 milhões de reais para reforçar a segurança nas áreas, de escolas e creches em todo o país. E uma situação difícil de acreditar que está acontecendo lá no setor O. Foi Igor Postiglione, que mora no conjunto O, da QNO 11, que mandou esse vídeo pra gente. Na casa dele já são 3 dias sem energia. Estou aqui na QNO 11 e começaram a recapear a rua. Porém, aconteceu o seguinte, nessa questão de recapear, eles passaram o trator sem cuidado algum e acabaram torando esse fio de energia aqui, que dá acesso à minha casa. E a gente está sem energia desde segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã. E o descaso total, porque a gente conversa com um, eles jogam para Nova Cap, a gente conversa com outro, eles jogam para administração, a administração diz que é a empresa que tem culpa. Porém, ninguém faz nada e a gente está aqui 3 dias sem energia em casa, quase estragando as coisas dentro de casa, por algo que não foi culpa nossa, entendeu? Pois é, segundo o Igor, a empresa falou que não faz o conserto. Vários alimentos que estavam na geladeira simplesmente se perderam. É uma situação complicadíssima. A empresa terceirizada da Nova Cap faz o serviço, estraga a fiação e é o morador que tem de arcar com o custo do conserto. Bom, em nota, a administração regional de Ceilândia informou que a empresa contratada pelo GDF para fazer o recapeamento comprou o material necessário e que o dono da casa terá de custear a mão de obra porque a fiação está fora dos padrões da ANEEL. Mas o Igor disse que a fiação foi instalada pelo governo e não por eles. Já a Neo Energia disse que após o conserto, o morador deve solicitar que uma equipe da companhia volte lá e religue a energia. A Nova Cap não nos respondeu.
Agora vamos falar de transporte público. Não é novidade para ninguém que quem pega ônibus reclama ou da demora ou das condições precárias. E foi pensando nisso que um estudante aqui do DF decidiu fazer um ranking dos piores coletivos. Quem conta essa história é a repórter Amanda Mustafa. André pega ônibus a semana inteira para estudar e trabalhar. Cansado de ver a condição do transporte público, arranjou um jeito diferente de protestar. Eu resolvi fazer um post nas redes sociais avaliando os 5 ônibus das 5 empresas que gerem o transporte público em determinados locais do Distrito Federal. De uma maneira muito cômica, eu abordei algo que é muito trágico para a população do Distrito Federal e que representa, de certa forma, uma crise estrutural nos ônibus, de forma geral. O ranking ficou conhecido como os Cavaleiros do Apocalipse de Transporte do DF. Nas postagens, ele dá notas e opina sobre design, ergonomia, assento, ventilação e iluminação. Eu avaliei todas as empresas de ônibus e, com isso, eu recebi uma resposta muito imediata da rede social, onde as pessoas se viram nas minhas avaliações e concordaram em boa parte com as minhas pontuações. As pessoas até brigam, discutem dentro do ônibus, entendeu? Porque é muita gente. Um pisa no pé do outro, outro acha ruim, entendeu? Essa é a realidade. Um estudo feito pelo Políticas Públicas do DF no ano passado aponta que a população não tem aprovado o serviço de ônibus no transporte público. Mais de 88% dos entrevistados classificam os veículos como ruins ou péssimos. Sobre a segurança no transporte, há diferença de opinião entre homens e mulheres. Elas se sentem mais inseguras e temem violência e roubo quando andam de ônibus. Acontece mais com as mulheres do que com homens. A mochila nas minhas costas, abriram e pegaram a minha carteira com documentos. Ônibus ruins e passagens ainda mais caras. Nesse mês de março, o preço da tarifa entre o Distrito Federal e o entorno aumentou 12%. Esse especialista em mobilidade urbana diz que faltam alternativas desse tipo de transporte. No DF, são apenas 5 empresas responsáveis pelos ônibus. Então, se o passageiro ou a passageira não quiser pegar o ônibus da companhia X, não vai ter outra opção. Ou é o ônibus da companhia X ou é nenhum ônibus. Então, a pessoa está sem solução. Para ele, a solução passa pela implantação de um sistema inteligente de transporte público com maior investimento público. Além de ter uma passagem cara, além de ter um sistema ruim, o sistema de ônibus ainda recebe 2 a 3 bilhões a cada 4, 5, 6 anos de subsídios. Esse sistema não poderia estar vigindo, já passou da hora de ser substituído, de termos um sistema inteligente. Enquanto isso, o recado está dado. Pelo menos um transporte que atenda a população, que chegue cansado no seu trabalho em casa. Tem que ter respeito pelo cidadão, a cidadã. Então, tem que melhorar. Respeito é o básico, né, gente? E foi publicada hoje pelo Ministério da Educação a portaria que suspende a implementação do novo ensino médio. Já existe uma consulta pública para discutir melhor as mudanças que devem acontecer principalmente para a elaboração do Enem. Vamos conversar com a repórter Rosiane Kennedy. Rosiane, na verdade, essas mudanças, então, não vão afetar, pelo menos este ano, o exame, não é isso? Boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. Exatamente, é talvez um dos pontos mais importantes para destacar neste momento, tanto para a atenção dos estudantes como a atenção dos pais, porque não tem nenhuma alteração de cronograma, nada em relação ao exame do ensino médio, Enem, deste ano de 2023. Esta consulta pública que está sendo feita pelo MEC tem o objetivo de ouvir todos os setores ligados à área da educação. E o ministro Camilo Santana fez, portanto, assinou essa portaria com uma suspensão num prazo de 60 dias em relação a essa implementação do ensino médio, para entender o que é que os setores consideram necessário fazer de ajustes em relação a este novo ensino médio. A lei do novo ensino médio foi aprovada e sancionada em 2017. No ano passado, o novo modelo começou a ser implantado, ou seja, já foi aí um grupo de alunos estudando no primeiro ano, agora no segundo ano também, em relação ao conteúdo deles,
também nenhuma alteração. Mas aí no ano que vem, esse grupo que começou a ter a implantação do novo ensino médio é que chega ao período do Enem. E por isso que eles deram essa suspensão para decidir o que vai ser feito a partir de então. Suane? Tá certo, Rosiane, muito obrigada pelas informações. Um caminhão bateu em um poste e deixou o trânsito praticamente parado em uma das principais avenidas de Águas Claras. O acidente foi pela manhã, mas os transtornos continuam até agora. O trânsito só foi liberado no fim da tarde, mas o motorista ainda precisa de paciência, porque está bem lento por lá. Além disso, houve queda de energia e até agora, no início da noite, a Neoenergia está trabalhando para consertar os estragos. O motorista do caminhão não se feriu e o Detran não informou as causas do acidente. Distritais aprovaram hoje 2 projetos de lei do Executivo sobre reajuste de salários. Servidores e comissionados vão receber as parcelas de forma escalonada. Gabriela Tunes. O aumento é de 18%, dividido em 3 parcelas de 6%. A primeira vai entrar em julho desse ano para servidores efetivos, aposentados e pensionistas. A próxima parcela em 2024 e a última em 2025. Só na ativa hoje são mais de 106 mil servidores no GDF. Já para os comissionados, o reajuste vai ser um pouquinho maior, 25%. De acordo com a Secretaria de Planejamento do DF, esse reajuste vai ter um impacto anual de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos do GDF. 2 projetos de lei são de autoria do Poder Executivo e foram aprovados em segundo turno. Agora só falta a sanção do governador Ibanez Rocha para que o reajuste comece a valer. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre as joias recebidas da Arábia Saudita. Jair Bolsonaro chegou de carro à sede da Polícia Federal em Brasília por volta das 2h20 da tarde e falou por 3 horas. A Polícia Federal investiga se o ex-presidente cometeu crime ao tentar ficar com as joias recebidas em 2021 no regime saudita em viagens feitas por comitivas do governo ao país árabe. Nesta terça, Jair Bolsonaro também entregou à Caixa Econômica Federal outro kit de joias masculinas após alerta do TCU. Essas joias foram recebidas em 2019 e estavam no acervo pessoal do ex-presidente. A PF não divulgou o conteúdo do depoimento prestado hoje, mas Bolsonaro afirma que não há irregularidades, já que os 2 kits de joias já devolvidos estavam registrados e catalogados no governo. Agora uma notícia de dar dó. 8 filhotinhos de cachorro foram encontrados em uma caixa no Riacho Fundo 2. Câmeras de segurança flagraram o momento do abandono. Kátia Gomes. Esses 8 filhotes chorando de fome foram abandonados em frente a este pet shop no Riacho Fundo 2 no último sábado. Os funcionários encontraram os bichinhos e ligaram para a proprietária. E com 10 minutos eu cheguei na loja e eles estavam chorando, eu não tive coragem de deixar, eu comprei uma mamadeira, tenho leite específico na loja, próprio para pets, então eu comecei já a ministrar a mamadeira para eles que estavam com fome. Câmeras de segurança flagraram o momento do abandono. No vídeo, é possível ver uma mulher acompanhada de uma criança segurando a caixa com os filhotes. Ela vai até o pet shop e depois volta de mãos vazias. Os animais foram abandonados dentro dessa caixa de madeira. Desde o último sábado, a proprietária aqui do pet shop vem alimentando os bichinhos com leite e essa mamadeira. Alguns estão conseguindo comer, outros não. A gente consegue perceber, inclusive, olha, a diferença. Esse daqui está amamentando normalmente. Já esse outro, vou pegar outro aqui. Opa! Esse pequenininho aqui, ele não consegue comer. A gente percebe que ele é praticamente a metade do tamanho. O medo é que se ele não conseguir se alimentar, ele pode chegar a morrer. Eles precisam de cuidado agora especial com a mamadeira até começar a comer a ração. Então é um cuidado especial que seria o que a mãe estaria fazendo se não tivesse sido abandonados. Ana Paula Vasconcelos, advogada e protetora de animais, diz que já tomou providências para identificar e responsabilizar a mulher que abandonou os filhotinhos. A ocorrência policial já foi registrada, nós confiamos no trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal para que essa criminosa seja identificada e responda com os rigores da lei e que isso sirva de exemplo para toda a sociedade.
Melhor do que se sentir bem com a gente mesmo, né? E muita gente, né, essa sensação começa com a atividade física. O corpo agradece e a mente também. E o que não faltam são opções. Tem yoga, corrida, crossfit, bike, as academias. O importante é se encontrar, né? Alimentação ruim, sobrepeso, dores no corpo e muita indisposição. Durante o período mais severo da pandemia, essa era a rotina da Alexandra. Foi no crossfit a solução para os problemas dela. E agora, faça chuva ou faça sol, ela não perde um dia de treino. Sua autoestima vai aumentando, você vai conseguindo emagrecer, né? Vai mudando o seu estilo de vida, você ficando mais saudável. E aí isso vai te levando a não desistir, a vir todos os dias, né? A exemplo da Alexandra, hoje o número de brasileiros que praticam alguma atividade física vem crescendo. Mas muita gente ainda não se preocupa ou não consegue queimar as calorias que acumula no dia a dia. Dados do IBGE indicam que mais de 40% da população brasileira acima de 18 anos continuam sedentários. O sedentarismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças, como o AVC e o infarto agudo do miocárdio. Mas também tem muitas outras que o sedentarismo leva a gente a desenvolver, como, por exemplo, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana para pessoas com mais de 18 anos de idade, o que dá 30 minutos de exercícios por dia, de segunda a sexta-feira. Mas o estudo de um jornal britânico especializado em esportes concluiu que 75 minutos semanais já são suficientes para reduzir o risco de morte precoce, principalmente em decorrência de doenças que atingem o coração e o cérebro. A atividade física ela pode realmente trazer uma série de benefícios para o nosso cérebro, então já são demonstrados benefícios como melhora na qualidade do sono, a ansiedade e o humor também já são bem demonstrados. Pessoas idosas que praticam atividade física por pelo menos 150 minutos por semana têm um risco menor de desenvolver perdas de memória, inclusive culminando com a doença de Alzheimer. Essa educadora física comenta sobre os outros benefícios das atividades contra o sedentarismo. O CrossFit ele é uma modalidade muito completa, por isso que eu indico para qualquer pessoa, porque ele trabalha todas as valências físicas. Força, potência, resistência, coordenação motora, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória. Então ele é uma atividade completa que te prepara realmente para a vida. No caso de Alexandra, tudo melhorou. Saúde, autoestima e até a quantidade de amigos. Eu falo assim que é o meu momento, então é o meu momento, né? Que eu extravaso, que eu coloco as tristezas para fora, então vai me dando motivação, né? E aí você começa o dia bem. Páscoa chegando e muitas famílias não têm condição de comprar chocolate para as crianças, mas também tem muita gente mobilizando campanhas para doar ovos de Páscoa no fim de semana. É a corrente do bem. Dedicação, cuidado e amor. A vontade de proporcionar às crianças o que não pôde ter na infância motivou Graziela a começar a ação Páscoa Solidária. Ela iniciou o projeto em 2018 na cidade natal, Canto do Buriti, no Piauí. Em Brasília, desde 2020, deu continuidade à iniciativa ao montar a própria confeitaria e trabalha duro para alcançar cada vez mais crianças carentes. A partir desse ano, uma amiga minha me chamou para a gente fazer a ação juntas, né? A meta era 400 e aí foi dobrando. Aí eu comecei a mobilizar amigos, ela começou a mobilizar amigos dela também, por ser uma ação maior. É daqui, desse quarto da Grazi, que irão sair 1.200 ovos para fazer a alegria da criançada nessa Páscoa. Até agora, 849 ovos já estão prontos e serão entregues neste fim de semana. A distribuição será a seguinte: 400 ovos irão para a Estrutural, 200 para Valparaíso e 600 ovos irão para Ceilândia. Mas, se depender do esforço da equipe, o número total de ovos chegará a 2.000. Na Páscoa Solidária, a emoção vai além da entrega dos chocolates para as crianças. Acho que a felicidade é maior para mim que estou doando, no caso a gente, né, do que para eles. Assim, eu fico muito feliz em poder fazer uma coisa que eu não tive a oportunidade de ter quando eu era criança, né? Assim, é uma coisa impagável, não tem preço. Quem também está presente nesta Páscoa é a ONG Amor a Quem.
que além das crianças, atende também as mães de todas elas. Nós oferecemos um curso profissionalizante para as mães da comunidade e agora elas estão vendendo esses ovos de Páscoa que elas aprenderam no curso. Então elas tiveram uma primeira oportunidade de adquirir o conhecimento e agora elas estão colocando esse conhecimento em prática e podendo gerar assim uma renda extra. O nosso jornal volta já. Vai viajar de carro nesse feriado? Então atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar a fiscalização. A operação já é comum em períodos como esse de feriado prolongado, mas por causa do aumento de veículos nas estradas. Para este ano, inclusive, agentes de folga e de atividades administrativas também vão ajudar na fiscalização. Então, para evitar atrasos na viagem ou risco de penalização, é bom cuidar da documentação e das condições do veículo antes de pegar a estrada. Lembrando que em trechos simples da BR-080 e da BR-020 vai ter trechos com horários restritos para a circulação de carretas, com mais de 19 metros e 80 centímetros, como as bitrens, por exemplo. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Até mais.